Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Taon, que é uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada, definitiva, ajudo mulheres a fazerem isso de forma mais simples, mais descomplicada e também definitiva. O tema, para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema que eu vou falar sobre aqui na live de hoje é sobre inflamação. Qual que é a relação de inflamação com emagrecimento e quais são esses alimentos, então, chamados inflamatórios, né, que podem prejudicar esse processo de emagrecimento e não só isso, tá? Pode prejudicar outros aspectos da sua saúde também, vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje e como isso surgiu, né, pra gente, esses alimentos, por que a gente consome tanto alimento inflamatório, você vai saber um pouquinho mais da origem disso e por que isso prejudica tanto a nossa saúde e o emagrecimento também. Bom, para começar falando disso, né, a inflamação, quando a gente tem uma inflamação no nosso corpo, a gente tem que pensar o seguinte, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Inflamação é sempre ruim? A verdade é que não. A inflamação, ela é como se fosse uma defesa, é uma defesa do nosso organismo diante de alguma coisa que acontece com a gente. Então, por exemplo, você caiu, se machucou, fez um machucado lá, fez um arranhado lá, arranhou a perna, o braço, sei lá. O seu corpo vai fazer de tudo para que você se recupere disso. Então, ele vai... as células de defesas vão entrar em ação ali e ali vai ocorrer todo um processo inflamatório. Então, às vezes vai inflamar mesmo, vai ficar vermelho, vai formar pus, né? Vai acontecer um processo, vai inchar, vai acontecer todo um processo que é um processo inflamatório para que isso não prejudique você ainda mais. Então, isso é uma reação normal do seu corpo quando acontece alguma coisa anormal com você, que não é para acontecer no nosso corpo. Só que quando isso é exacerbado, quando isso é exagerado, uma inflamação exagerada não é bom para o nosso corpo, assim como, né, várias coisas para nossa saúde, sempre quando é em excesso, não é bom. Então, você estar inflamado significa, né, nesse sentido da alimentação e da nutrição, que algo não está bem no seu corpo, algo não está funcionando bem. Existem formas de você identificar isso, né, de formas quando são coisas mais críticas, com exames que você faz. Então, quando você vai no médico, o médico solicita, ou até mesmo no nutricionista para alguns pacientes eu peço também, você tem como medir esse nível de inflamação através de alguns marcadores. Então, a ferritina é um deles, a proteína C reativa ultrassensível é outra. E cada um dos marcadores também mais específicos vão identificar inflamações específicas. Mas isso não vou entrar muito nisso, mas só para vocês saberem que existe isso. Existe como você medir o nível de inflamação que está no seu corpo. Então, quando a gente tem essa inflamação exacerbada e exagerada, é quando vai ser ruim. E isso também pode ser causado através da alimentação. Não só da alimentação, mas no ambiente que a gente vive. De poluição, de coisas químicas, até bijuteria que a gente usa. A gente causa, vai gerar toxinas, né, que vai gerar inflamação no nosso corpo. Mas falando da inflamação através da alimentação, isso tem sido cada vez mais falado, né? E até meio que ficou como coisinha da moda, né? Modinha. Dieta anti-inflamatória, dieta desinflamatória para emagrecer. Por que isso é importante, né? Por que quando fala de emagrecimento, muitas pessoas associam isso com a inflamação? Porque quando você acumula gordura no seu corpo, você já está gerando um processo inflamatório. O excesso de gordura gera um processo inflamatório, principalmente de pessoas que já estão no nível de obesidade. Essas pessoas já estão, com certeza, totalmente inflamadas. Quando você tem uma doença crônica, por exemplo, diabetes tipo 2, né, hipertensão, você também já é uma pessoa que está inflamada. Então, tudo que for piorar, né, essa inflamação, você tem que tirar da sua alimentação, pelo menos no período que você se recupere disso que você tem. O diabetes, eu tô sempre falando aqui, o diabetes tipo 2, que é esse que a gente adquire com o nosso estilo de vida e com a nossa alimentação,
ela pode até ser revertida com a nossa alimentação. O processo do diabetes, ele é um processo inflamatório. Então, quando eu tiro esses alimentos, eu consigo reverter isso. Não só o diabetes, como outras doenças também, que eu vou falar um pouquinho de algumas coisas aqui. Então, só para vocês entenderem que quando estou com nível de gordura acima do normal no meu corpo, isso já vai gerar inflamação. Meu corpo está querendo se defender disso, porque não é algo normal para ele. Então, eu vou gerar esse processo. Se eu tô nesse processo inflamatório e, ao mesmo tempo, eu tô dando mais alimento inflamatório pro meu corpo, piorou, né? Aí que vai piorar a situação e aí as consequências disso vêm como manifestações desses sintomas que não são nem doenças, é uma manifestação de uma coisa que o seu corpo tá tentando se defender. Então, diabetes, a hipertensão, a gordura no fígado, enfim, várias coisas que vão acontecendo no seu corpo, que o seu corpo tá dando sinais de que não tá legal. Só que muitas vezes isso acontece de forma muito silenciosa. Muitas vezes vai demorar alguns anos para você perceber que esse processo tá acontecendo. Como é o diabetes, por exemplo. Você não acorda do dia pra noite, né? Dormi ontem, acordei, opa, sou diabética. Não é assim que acontece, né? Demoram alguns anos. Existem alguns pequenos sinais ali no seu dia a dia, para quem não conhece, que vai passar batido. Mas, né, quando você tem uma alimentação que não favorece isso, pode ter certeza que daqui uns anos, né, a sua chance é muito grande de desenvolver diabetes, por exemplo. Tá? Você vai gerando isso com o tempo. Então, nunca começa, eu sou diabética. Primeiro você vai ter uma resistência à insulina, ou seja, o seu corpo, ele vai... Ó, as gatas vão atrapalhar minha live. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. O seu corpo vai tentando... Ela viu um mosquitinho aqui, agora não vai dar sossego. Meu Deus do céu. O seu corpo vai tentando se defender. E Oi, Francisca... E o diabetes aparece assim, primeiro com uma resistência à insulina, então de tanto você consumir carboidrato refinado, né, açúcar, o seu corpo vai se tornando, você vai se tornando resistente à insulina, ou seja, a insulina que deveria tirar todo esse açúcar não consegue mais. E isso vai começando desse jeito, de um jeito muito sutil, você não percebe, você fisicamente não tá acontecendo nada, só que dentro do seu corpo tudo isso tá acontecendo. Quando você começa a acumular gordura, por exemplo, na parte abdominal, muita gordura abdominal, também já significa que você está resistente à insulina. Então, esses sinais, né, que muita gente não sabe, já são indícios de uma pessoa que vai se tornar diabética futuramente. E aí, com o diabetes, você vai desenvolvendo outras coisas também, né? Sempre como consequência. Então, nunca começa do nada, é isso que é importante entender. E tudo isso é um processo inflamatório que vai acontecendo com o tempo. Então, a alimentação, ela tem total influência nisso, né? Não só nisso, né? Quando a gente se alimenta com alimentos inflamatórios, a gente vai lesando algumas células, né? Algumas células do nosso corpo mesmo, e isso pode ser no seu cérebro. Quando acontece isso no seu cérebro, o que vai acontecer? Você tem mais chance de desenvolver, por exemplo, Alzheimer, o Parkinson. Se você tem uma carga genética que favorece ainda mais isso, aí que é pior ainda. Então, você está intensificando a sua chance de ter Alzheimer ou ter Parkinson, ou ter algum tipo de doença neurológica, porque quando você consome alguns alimentos inflamatórios, você vai lesando algumas células também cerebrais, né? Você acaba quebrando essa barreira. Não só no cérebro, desenvolvimento de câncer também, né? Câncer de próstata, câncer de mama. Então, algumas pessoas vão ser mais suscetíveis a desenvolver um tipo de câncer do que outras, né? Ou alguma doença neurológica do que outras, porque a genética também influencia, mas é 20% só, 80% é o estilo de vida, é a alimentação. Então, isso resumindo, né, por que a inflamação através da alimentação ela é tão prejudicial e não é uma coisa boba de se pensar, né, que prejudica muito, porque doenças tão graves como essas podem ser desenvolvidas por um tipo de alimentação que você faz.
porque vai afetar células ali do seu cérebro, células intestinais, né? Eu vou falar bastante do intestino aqui também. Tem total influência no emagrecimento o seu intestino. Células também, quando a gente fala de câncer de mama, quando a gente fala de câncer de próstata. Então, tudo isso tem relação. Células, parede arterial também. Então, para você desenvolver uma doença cardiovascular, né, infartar, ter um AVC, isso é um processo totalmente inflamatório. Quem tem lesão na parede da artéria foi desenvolvendo inflamação. Então, você ter uma alimentação menos inflamatória possível, você vai diminuir muito a chance de todas essas coisas acontecerem, mesmo que você tenha uma predisposição genética maior para isso. Então, existem coisas também mais simples, né, que não são doenças assim tão graves, digamos assim, mas que tá acontecendo de repente aí no seu dia a dia, que talvez você nem perceba e nem saiba que isso pode vir também da sua alimentação. Inflamações, né? Quando a gente fala de inflamação, a gente fala bastante dos ites, né, da vida. Bronquite, sinusite, rinite, para mulheres que têm candidíase de repetição, enxaqueca também, quem tem bastante enxaqueca, isso pode ser desenvolvido a grande parte por conta da alimentação. Quando você tem uma alimentação inflamatória, eu vou falar aqui alguns alimentos que são, né, inflamatórios, que causam tudo isso, que podem piorar isso, na verdade, você faz com que isso se torne crônico. Então, às vezes a pessoa tá lá se alimentando bem, né, acha que se alimenta bem porque come coisas naturais, porque tem coisas que eu vou falar aqui que não são industrializados, né, os industrializados também desenvolvem bastante inflamação, mas tem coisas naturais que podem desenvolver bastante isso, que vocês vão ver que não é bem natural assim, tá? Depois eu explico o que é. Mas enxaqueca, por exemplo, muitas pessoas reclamam, se queixam muito de enxaqueca, sofrem muito, tomam por anos remédio pra melhorar e só vive na base do remédio. Na verdade, a pessoa não consegue viver mais sem remédio. Inflamações também respiratórias, né, como eu falei, sinusite, rinite, que mais? Bronquite, né? Você vai desenvolvendo isso e quando você retira alguns alimentos, né, você consegue melhorar muito isso. Muitas pessoas passam a não depender mais de remédio porque tiraram esses alimentos inflamatórios, tá? Então, são coisas aí do seu dia a dia que talvez você não perceba que é a sua alimentação que tá causando. Outra coisa, inchaço. Quem tem muito inchaço, principalmente mulheres reclamam do inchaço abdominal, né? O inchaço nas pernas também acontece bastante quando você tem excesso de peso, mas muito do inchaço também acontece por consumir alimentos inflamatórios. Então, de repente, você até fez uma dieta que você conseguiu, de fato, emagrecer, você emagrece, mesmo com esses alimentos inflamatórios, por quê? Você reduz a quantidade de calorias que você come no seu dia, você vai emagrecer. Só que isso não para de acontecer, a inflamação tá acontecendo do mesmo jeito. Então, é aquela pessoa que emagrece, ela vê ali até o peso na balança diminuir, só que ela nota que o inchaço permanece. Então, é aquela pessoa que, às vezes, o abdômen, né? Você vê que a pessoa tá sempre inchadinha, o rosto também, às vezes a perna inchada. Isso porque não retirou esses alimentos que causam, de fato, a inflamação. Então, vou falar alguns deles, tá? Vou focar bastante em um deles que eu gosto de falar bastante. Na verdade, é o que tem dentro desse alimento, que é o glúten, né? Vou falar bastante dele aqui, mas vou falar de outras coisas também que pode causar essa inflamação. Mas que o glúten eu gosto bastante de reforçar e falar, porque muito tem se falado sobre o glúten, né? Começou há algum tempo a falar, e aí veio como uma dieta da moda, muitas pessoas, começou a sair na mídia, né? Que isso era bom você não consumir glúten se você quisesse emagrecer, e aí distorceu a coisa toda, enfim, virou uma coisa que não era pra virar, né? Qual que é a questão do glúten? O glúten é sim inflamatório. Por quê? O glúten, ele é uma proteína. Ele é uma proteína que tá lá no trigo. Só que o nosso corpo, ele não consegue, né? O nosso intestino, ele não consegue fazer essa digestão e absorção tão bem. E é por isso que muitas pessoas têm essa... Lógico que a gente tá falando aqui, né, de coisas não da pessoa celíaca. A pessoa celíaca, ela é realmente intolerante ao glúten. Mas tem pessoas,
né? Eu mesma, no meu dia a dia, não posso consumir coisas com glúten porque eu me sinto muito mal. E inchaço é uma coisa que acontece muito comigo, tá? E por que que isso é ruim? Por que o glúten ele é inflamatório? Então, eu vou te contar uma historinha aí para você entender que começou há muito tempo atrás. A gente começou a consumir glúten tem 10 mil anos, né? 10 mil anos, se a gente for pensar na nossa evolução, é muito recente, comparado a milhões de anos que a gente começou, que era caça e coleta, né? Depois que a gente começou com a agricultura 10 mil anos atrás, vieram, falei milhões de anos atrás, 200, 300 mil anos atrás, comparado com 10 mil anos atrás, desculpa. É muito diferente a forma como o glúten daquela época de 10 mil anos atrás e o glúten que a gente tem hoje, ele é totalmente diferente. Por que que isso aconteceu? Começou-se a produzir, né, então, o trigo, só que foi percebido que as pessoas, né, a população estava crescendo muito e a produção não acompanhava esse ritmo acelerado das pessoas que cresciam a população e a comida não, né? Então, né, nessa preocupação de acompanhar isso, na década de, se eu não me engano, 50, 60 ou 60, 70, foi melhorado isso. Então, através da tecnologia, eles conseguiram fazer com que esse trigo fosse produzido em maior escala, né? Porque afinal precisava de mais, né? Porque a população estava crescendo. Então, nessa preocupação de vamos ficar sem, a gente precisa desenvolver alguma coisa que produza mais. Não só produza mais, como também seja mais resistente às pragas, porque tinha bastante essa questão, né? Esse problema. Então, né, nessa intenção de fazer isso acontecer, de aumentar essa produção, esse trigo, né, foi modificado. Então, o trigo que a gente consumia há 10 mil anos atrás e com o tempo, né, até chegar nos dias de hoje, ele foi sendo modificado para atender essa necessidade econômica. Nunca foi uma necessidade nutricional, ele nunca foi melhorado para melhorar a nossa saúde, por exemplo. Ele foi modificado para atender uma demanda, né, para ser produzido em larga escala. E é óbvio que isso, o nosso corpo não acompanhou isso, porque o que a gente estava acostumado a digerir e absorver era aquele trigo lá de 10 mil anos atrás. Então isso foi geneticamente modificado. E é por isso que a gente se sente tão mal, é por isso que a gente tem esses efeitos, é por isso que isso causa inflamação. E qual que é o problema disso fisiologicamente? Quando a gente consome olha quem tá fazendo a live junto. Quando a gente consome o glúten, a gente tá lá no nosso intestino, quando vai acontecer a absorção, como é uma proteína que tem um alto valor molecular, muito grande, né, que a gente não consegue fazer realmente essa gestão e absorção, isso vai lesar as células do nosso intestino. E ali no nosso intestino acontece muita coisa importante, muita coisa que vocês não têm, assim, muitas pessoas não têm noção do que acontece, que tanto que é chamado o nosso segundo cérebro, o nosso intestino. Então, muita coisa importante acontece lá. Quando eu vou lesando esse tecido, né, do intestino, eu vou prejudicando muito as funções que ele tem. Por emagrecimento, isso é totalmente importante. Então, lá eu tenho absorção, por exemplo, de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Se eu não consigo absorver isso, eu fico desnutrida, tá? Então, muitas vezes a pessoa obesa, ela tá obesa, né? Tá com excesso de peso, ou quem tá só com sobrepeso mesmo, mas isso não significa dizer que ela está nutrida. Por quê? Muitas pessoas que estão acima do peso, consomem esses alimentos inflamatórios, danificam ali o intestino e ele não consegue absorver vitaminas e minerais. Isso vai te deixando desnutrido, isso vai te deixando com menos saciedade também, porque lá é produzido, boa parte produzido hormônios que se comunicam com o cérebro para avisar de saciedade, por exemplo. É por isso que interfere também no seu emagrecimento. Produzido serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Então, uma pessoa que não tem um intestino legal nesse sentido, que vive consumindo alimento inflamatório, ela é uma pessoa que tem mais chance, por exemplo, de ter ansiedade,
de ter depressão, de ser uma pessoa estressada. Então, uma pessoa que não tem um intestino que funciona bem, consome muito alimento inflamatório, é uma pessoa geralmente estressada. Então, isso vai modificando todo o funcionamento ali do intestino, que vai prejudicar outras funções e vai prejudicar o emagrecimento. Mas eu falei isso, mas voltando, né? Como que surgiu essa história do glúten? Então, foi isso. Então, começou-se a ver que a gente não está preparado para digerir e absorver esse tipo de glúten, que há 10 mil anos atrás era de um jeito e hoje é de outro. E tem uma outra curiosidade também para você saber. O glúten que a gente tem no Brasil, né, a produção, é diferente do glúten lá na Europa, por exemplo. Se você for comer um pão aqui, o nosso pão, qual que é o nosso pão que a gente mais gosta, né, o mais tradicional? É quanto mais fofinho ele for, né, a gente gosta mais. Aquele pão mais fofinho, bem alto, assim, enfim, não é um pão ressecado, não é um pão duro. Lá na Europa, se você for comer pão lá, eu nunca fui, tá? Mas dizem que lá na Europa, o pão de lá, ele é diferente, ele é mais seco mesmo, ele não tem essa maciez igual a gente tem aqui. E essa é a curiosidade, quanto mais glúten tem, né, dependendo do glúten também, existem tipos, tá? Esse pão fica mais fofinho, essa massa fica mais fofinha. Então, muito é produzido, a maior parte da indústria, né, a maior parte que se é produzido de trigo, né, é para indústria de panificação, por exemplo, de confeitaria, a maior parte no mundo, tá? E aqui no Brasil a gente não produz muito, mas a gente importa bastante. Então, o pão que a gente come aqui, ele é diferente do pão que a gente come lá. Não que o de lá também não seja inflamatório, mas é um pouco menos, porque tem essa característica. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Morgana, Nutri, minha imunidade baixou por conta do meu emagrecimento. Preciso ir urgente na Nutri. O que fazer para aumentar minha imunidade? Imunidade, quanto mais nutrido o seu corpo tiver, melhor para você. Onde você vai encontrar nutrição? Alimentos de origem natural sempre. Proteínas, vegetais, principalmente, né? Vegetais e frutas. Mais vegetais ainda do que frutas. Então, verduras, legumes, isso tem que sempre estar no seu dia a dia. Não é uma coisa de você consumir só porque precisa, não. Porque precisa por uma situação pontual. Isso é do dia a dia. Se você não tiver isso, você não nutre o seu corpo, você não aumenta a sua imunidade. Alimentos que contêm, por exemplo, vitamina D, também é importante. Você tomar sol, né, que você vai ajudar nessa produção de vitamina D, isso garante bastante a imunidade. Então, essas questões naturais são importantes também, não só a alimentação. Quando eu falo aqui de você emagrecer, de você se alimentar e ter mais saúde, eu não tô falando só de alimentação, tô falando também de estilo de vida. Então vocês veem que eu falo aqui, gente, acordou, abre a janela. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, às vezes eu tô deitada, a minha janela é bem assim, né? Dá pra eu pôr a mão. Eu abro a janela. Primeiro, para você desperta na hora. Por quê? Você entrou em contato com a luz, você tá produzindo hormônios que te despertam. Exemplo, cortisol. À noite a gente estimula um tipo de hormônio que faz a gente dormir, que é a melatonina. E quando a gente acorda, a gente precisa estar em contato com essa luz. É natural para o nosso corpo. Isso também ajuda a estimular as funções do nosso corpo, né? Tudo são processos assim que vão acontecendo, que um puxa o outro. E isso também pode te ajudar na imunidade. A gente precisa ter esse contato com a natureza. Não dá pra ir na natureza mesmo, né? A gente vive sempre trabalhando, fechado, mora em prédio, enfim, não tem verde, né? Aqui onde eu moro mesmo não tem. Mas esse contato, pelo menos com a claridade, com a luz, ele precisa existir. Ficar enclausurado, fechado, isso também atrapalha outros processos no seu organismo. Então, não é uma bobeira pensar isso, tá? Então, resumindo, você tem uma alimentação de base natural sempre, proteínas, vegetais, legumes, frutas, vitamina D, tomar sol, ter contato externo, isso vai te ajudar bastante na imunidade. É lógico que tem outras questões mais específicas, né? Aí precisaria analisar realmente o seu caso em especial, mas de uma maneira geral é isso, né? Às vezes fazer uma dosagem de exames específicos para ver quais nutrientes você precisa, se tem algum em falta ali a gente pode suplementar ou melhorar a alimentação, enfim, tem vários outros aspectos também, tá bom? Morgana. Francisca,
Ela tá mostrando como uma dieta equilibrada é possível. Exatamente. Morgana, faz 3 anos que não como frutas nem não tinha visto essa parte. Não como frutas, nem verduras, nem carnes. Voltando a comer, meu organismo vai aceitar. E como começar por porções. O seu organismo sempre vai aceitar aquilo que é natural para ele, tá? É lógico que quando a gente faz uma mudança muito drástica, tanto pro bom como pro ruim, o seu corpo sente porque ele passou muito tempo vivendo de um jeito. Então pensa você modificar totalmente, mas isso não vai ser difícil pensando de mudar do ruim pro bom, né? Nessa questão da alimentação, não vai ser ruim pro seu corpo. Pelo contrário, você vai conseguir notar modificações e benefícios que você não vai querer deixar de comer nunca mais. Então, sim, essa questão pra você é importantíssima. Quem não come fruta e quem não come verdura, não falo nem da carne, tá? Você, se não quiser comer a carne, se você consegue comer outro tipo de proteína, se você consegue comer o ovo, que é um alimento poderosíssimo, né? Um dos mais nutritivos que tem no mundo, você já consegue melhorar bastante isso, tá? Então, começa aos poucos. Você colocou o organismo vai aceitar porque é natural dele, tá? Não tem problema. E como começar por porções? Eu sempre dou a dica de, primeiro, você começar por coisas que você tem uma familiaridade. Então, tem que ver de todas as coisas que existem. Não é possível que você não tenha nenhuma que se pelo menos consegue, né, um pouquinho comer ali, sentir o gosto. Eu sei que tem muitas pessoas que têm resistência a isso, porque desde a infância, às vezes foram criadas e acostumadas a não comer. Então, não gosta de nenhum tipo de vegetal, de legume, de fruta, de nada. Então, começa com aquilo que você tem mais familiaridade. E aí, você pode misturar em coisas que você gosta no seu dia a dia. Eu gosto de dar bastante o exemplo do arroz, então você pôr uma cenoura no arroz, mesmo que seja ralada, você colocar, deixa eu só pegar minha água aqui, que não dá pra ficar sempre a água aqui. Você colocar ralada, por exemplo, facilita mais, né, de você não ficar mordendo realmente o alimento meio que inteiro, assim. Você colocar na carne, tem coisas que dá pra você colocar na carne. Tem coisas que dá pra você pôr num omelete, eu sempre também falo isso pros meus pacientes, pras meninas do Descomplica também. Então vai fazer um omelete, rala uma abobrinha, gente, não tem gosto a abobrinha quando você rala ela assim, não cozinha, né, porque ela enche de água, mas rala no omelete, faz alguma coisa ali que você comece a estimular o seu paladar a sentir o gosto dessas coisas e fazer o seu organismo voltar a se acostumar a comer isso, tá? Então deve ter alguma, nem que seja um tomate, né, que você consiga comer, um alface, vai começando aos poucos, colocando em coisas que você já gosta, que aí com o tempo você vai se acostumar de boa a fazer isso, porque é natural pra você, é do seu organismo. O que não é natural é a gente ficar comendo coisa industrializada. Isso o nosso corpo não aceita, tá bom? Então começa fazendo isso. Bom, então vou continuar aqui onde eu parei. Então, né, essa história do glúten, ela começou aí há todo esse tempo atrás e é por isso que a gente não se dá bem com o glúten. Então, a história do glúten tem alguma coisa a ver com o emagrecimento no sentido de prejudicar o seu intestino e causar essa inflamação. Quem está acima do peso já está no estado inflamatório, você vai piorar isso. Então, tem relação com isso, mas não quer dizer... Tenho glúten, tirei e vou emagrecer. Não é isso, tá? E para outras coisas que eu falei no início também, você ter uma alimentação com menos glúten, se você consegue não comer, é melhor ainda coisas com glúten, né? Que você vai... Se você tem rinite, sinusite, bronquite, candidíase, enxaqueca, né? Se você tem tudo isso que eu falei e você começa a diminuir isso na sua alimentação, faz um teste. Faz um teste, igual eu faço com as meninas do Descomplica também, lá do programa de emagrecimento. Tem um período lá que você passa um período sem consumir esses alimentos. E aí você começa a notar a diferença que isso faz pra você. Então, de repente, uma outra coisa, né, que também causa inflamação. O leite, a proteína do leite, não é a lactose, tá? A lactose é o açúcar do leite. Tem a proteína do leite, que é a caseína. Para algumas pessoas isso acontece de forma mais intensa, tá?
Mas a caseína também é o mesmo esquema do glúten em relação à inflamação e ao intestino. Então, quando você começa a tirar isso, fazer um teste, faz ali 10 dias, uma semana, para ver como você vai se sentir em relação a esses sintomas que você fala que tem. Uma pessoa que tem bronquite, por exemplo, crônica, que vive dependendo de remédio ou de bombinha, enfim, toma medicamento mesmo sempre para isso, né? Ou tem muita enxaqueca. Quando começa a retirar isso, se você fizer esse teste, você vai perceber que você vai melhorar. E na questão dos lácteos, né? É mais fácil você ter essa... Não é intolerância, mas você realmente ser mais sensível ao leite do que aos derivados. Porque os derivados, por exemplo, o iogurte ou o queijo, você já teve ali a fermentação. Então, isso acaba sendo menos intenso. Mas para algumas pessoas, até esses, elas não se sentem bem. Então, o importante é você faz uma semana é pouco, tá? De uma semana a 10 dias, dependendo aí do seu objetivo. Tira todos esses alimentos que são inflamatórios e depois você vai, depois de um tempo, reintroduzindo um a um para ver qual deles te causa mais esses sintomas. E aí tem gente que passa a não depender mais de tomar esse tipo de remédio, não ter mais enxaqueca, ou seja, muda a vida. E aí a pessoa pode até pensar assim, né? Mas, eu vou ter que deixar, de que nem eu. Pra mim é muito difícil. Queijo, uma coisa que eu amo. Eu falei aqui, né? Doce, queijo, tudo que não pode. Doce, queijo, amendoim também, que eu vou falar que também é inflamatório. Se você começa a retirar isso, você tem essas coisas que eu falei, você percebe o quanto muda. Então, leite, pra mim, eu também percebo que leite é mais do que iogurte pra mim. Eu não sinto isso com iogurte nem com queijo. Mas leite, se eu tomar um copo de leite, acabou pra mim, entendeu? Acabou, é tipo inchaço, a barriga fica ruim mesmo. Então, é você perceber quais deles estão te inflamando mais. Inchaço também eu percebo que diminui muito. Por que o inchaço acontece quando você tá inflamado? É o mesmo esquema que eu falei de quando você se machuca. É um tipo de defesa do seu organismo. Então, ele vai reter o líquido para fazer o processo que ele precisa para eliminar, né, mesmo gerar esse processo inflamatório e recuperar ali o local que foi inflamado, tá? Ele vai reter, por exemplo, a gente retém líquido quando a gente tá com muita toxina. A alimentação ruim gera toxina, então a gente precisa da água para lidar com essa toxina, para diluir essa toxina. Então a gente faz o quê? Incha, retém. Quando você consome muito dessas coisas, junta glúten, caseína, que é a proteína do leite, alguns alimentos alergênicos e também inflamatórios, como é o caso do amendoim. Tudo isso ao mesmo tempo, aí pronto. Por mais que você esteja fazendo uma dieta para emagrecimento e você emagreça, você vai notar que você nunca tá desinchando. Você tá emagrecendo na balança, mas você tá com um aspecto, nunca tá com aquele aspecto mais sequinho, até pra quem quer perder gordurinha e tal da barriga, sempre tá com aquele aspecto mais inchado, alimento inflamatório. Então, eu oriento isso para os meus pacientes, eu oriento isso no programa de emagrecimento. É lógico que tem pessoas que vão ser muito resistentes a isso, como eu falei, eu amo comer, então eu não deixo de comer, assim, pra sempre, entendeu? Eu como, mas eu sei da consequência que isso me traz. Então, para uma pessoa que tem, por exemplo, uma rinite, uma sinusite ou uma enxaqueca, ela tem que escolher, ou ela convive com a enxaqueca tomando remédio, uma coisa que nunca vai sarar, né? Nunca vai melhorar, ou ela muda a mentalidade, começa a retirar esses alimentos e vai notar o bem-estar que ela vai sentir, e aí não vai sentir tanta falta desses alimentos, porque ela sabe como ela se sente bem. E aí vai consumir uma vez ou outra, sabendo, né, já estando ciente do que isso causa pra elas. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Minha médica alergologista passou pra mim um antialérgico pra tomar por um mês e passou vitamina D. Se no caso eu só tomando sol, posso descartar? Não, nunca pode descartar o que o médico te falou. Provavelmente ela fez algum exame, né, pra dosar a sua vitamina D e viu que estava muito baixa, o que acontece com a maioria das pessoas porque não tomam sol. Eu já cheguei a suplementar paciente com vitamina D baixa, tá? Então, precisa ver quanto que tava, porque se ela suplementou é porque precisava. Então, não deixa de tomar não, toma a recomendação dela.
Leite sem lactose. A questão do leite, né, voltando, não é só a lactose, tá? A lactose, como eu falei, ela é o açúcar do leite. Então, tem pessoas intolerantes, ou seja, não pode nem chegar perto da lactose. Tem pessoas sensíveis à lactose, tá? Que não vai sentir a mesma coisa com o queijo ou com o iogurte, porque, como eu falei, nesse processo, né, de fermentação, as bactérias que estão ali fermentando, elas vão meio que comendo esse açúcarzinho do leite. Então, quando chega no queijo ou chega no iogurte, você já não tem tanto, tá? Essa é uma questão. Mas a outra questão do leite de ser inflamatório é a caseína. A caseína é a proteína do leite, tá? Então, a proteína do leite, a maioria da população tem essa sensibilidade, digamos assim, porque o nosso corpo, o nosso organismo não está preparado para digerir e absorver esse tipo de proteína com peso molecular tão grande. Então, por isso que a gente sente esses desconfortos. Algumas pessoas vão ter mais e algumas pessoas vão ter menos. Principalmente para quem tem, voltando, esses ites da vida. O ideal é que não consuma. Faz o teste. Se você tem algum tipo dessas coisas, faz o teste e você vai ver como você vai se sentir melhor. Então, para essas pessoas, a recomendação é ainda mais intensa. Quando como batata doce inglesa à noite, meu estômago fica inchado. Isso pode depender de várias coisas, tá? O que você consumiu junto, se foi uma quantidade muito grande, porque não tem nenhuma relação da batata em si causar esse tipo de inchaço, tá? Aí eu não sei saber de forma bem específica. Francisca, quando fiz uma reeducação alimentar, a Nutri reduziu o pão e leite. Mas não disse que esses alimentos predispõem um processo inflamatório. Provavelmente foi por conta disso, tá? Eu como pela manhã batata e só incha à noite. À noite, essa é uma questão importante também, tá? Dependendo do horário que você tá comendo, do horário que você tá indo dormir, isso pode sim prejudicar, tá? A gente nunca pode comer bem perto da hora de dormir. Isso porque quando anoitece, o nosso corpo tá preparado para descansar, não para digerir comida. Então tem um fundinho de verdade quando a gente fala que não pode comer certas coisas à noite. Porque se isso for muito próximo da hora de você dormir, você vai prejudicar a digestão. Isso não vai ser uma coisa natural para o seu corpo, porque ele está preparado para fazer aquela faxina, né, de coisas que ele acumulou durante o dia, para você descansar, não para ficar digerindo a sua comida. Então, presta atenção nessa questão do horário e tenta trocar por outro alimento, né? Se você está comendo só a batata, colocar mais também, né? Incluir esses vegetais aí, comer uma coisinha mais leve nesse sentido e comer mais cedo, tá? Francisca, interessante que ao seguir algumas de suas dicas, percebi que a redução de minhas medidas na região do estômago. Que bom, fico muito feliz, isso aí. Vai seguindo as dicas aqui, vendo as lives que eu falo pra vocês que o conteúdo daqui tem coisa, gente, que eu falo aqui que eu não tem como eu falar pra paciente. Eu falei outras vezes na live, uma outra live que eu fiz aqui. Na consulta você tem 1 hora pra falar e aí você tem várias questões que você precisa tratar e às vezes não dá pra ficar falando tudo isso, né? Que a pessoa seca a cabeça desse tamanho. Então é importante, mesmo o paciente, eu sempre peço pra acompanhar, porque tem coisas que você pode aplicar no seu dia a dia e mesmo sem passar em consulta e já ter resultado. Fiquei feliz, Francisca, parabéns. Bom, deixa eu continuar aqui, senão eu não vou conseguir terminar. Vamos lá. Então, falei do glúten, como ele surgiu, por que isso é ruim, por que isso inflama e por que você tem que diminuir isso do seu dia a dia. Se você nota esses desconfortos, diminui. Não é que você não vai comer nunca, eu também gosto, adoro comer essas coisas, mas eu reduzi assim drasticamente da minha alimentação, só como exceção mesmo. Então por isso que eu falo que, Alane, pão integral, pode comer pão integral? E a bolachinha integral, pode comer bolachinha integral? Elas vêm do mesmo trigo, né? Da mesma farinha, só é integral. Ela vai ter mais fibras, mais nutrientes ali, porque não foi refinada. Mas isso daqui continua acontecendo, esse glúten continua lá. Então é por isso que não adianta você substituir normal por integral, porque não vai, nesse sentido, não vai fazer efeito nenhum. Então, quer fazer um pãozinho, né? Faz um pãozinho ali, mesmo caseiro que eu falo assim, de micro-ondas mesmo. Usa uma farinha de aveia, usa uma farinha
de arroz, enfim, algo que não vai ter o glúten e mesmo assim não exagerar, porque esse também é um nutriente que é o carboidrato. Carboidrato em excesso ele também causa outros problemas. Aqui hoje a gente aqui tá falando de inflamação. Então, o quanto mais você conseguir reduzir isso do seu dia a dia, você vai notar melhoras nesses sinais e sintomas e reduzir muito as chances de você engordar também e ter esses tipos de doenças que eu acabei de falar aqui. Por emagrecimento, você aumenta a sua saciedade, você diminui o seu estresse, porque o seu intestino está funcionando como ele deve funcionar. Você tem uma melhor absorção também de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, voltando aqui para a Morgana que perguntou da imunidade, se meu intestino não funciona bem, a minha imunidade também, zero, né? Então, se eu fico lesando essa camada do meu intestino com essas coisas, por mais que você coma as suas verduras e frutas e legumes, se ele não consegue absorver, não vai adiantar de nada. Então, para ter uma boa imunidade, você também precisa ter o seu intestino funcionando bem, tá? Tanto de consumir essas coisas, como de ser uma pessoa menos estressada também, para você, que isso também interfere no funcionamento do seu intestino. Enfim, um estilo de vida de uma maneira geral, para que ele funcione e consiga fazer as funções que ele precisa fazer, tá? Bom, então falando dos lácteos agora. Os lácteos, já até entrei um pouquinho no assunto, principalmente o leite, né? Eles causam esse desconforto porque também... e por que são, né? Falei bastante do intestino, que lesa a célula, enfim. Porque o peso molecular, o peso dessa molécula para o nosso intestino é muito maior do que ele suporta. Então, é como se ficasse ali uma barreira sem filtro. Então, tudo que acontecer ali vai passar, ele não vai barrar, né? Então, por isso que a gente acaba gerando mais inflamação. Então, essa proteína do leite é a mesma coisa que acontece com o glúten e não tem nada a ver com lactose ou sem lactose. E outra coisa importante de falar desse negócio de leite com lactose, sem lactose, iogurte com lactose, sem lactose. Se você não é intolerante à lactose, se isso não é um diagnóstico para você, não fica consumindo coisas sem lactose, tá? Por quê? Não tem como você pegar o leite e tirar a lactose do leite. O que eles fazem? Eles colocam uma enzima, né? Colocam a enzima lactase, que é a enzima que quebra a lactose, porque quem tem intolerância à lactose, ela não consegue digerir a lactose porque ela não tem essa enzima, a lactase. Então, para as pessoas intolerantes, ótimo, né? Vai tomar o leite, tem que tomar mesmo esse tipo de leite. Para você que é normal, que não tem intolerância à lactose, não é diagnosticado com isso, você vai receber enzimas a mais, né, do que você não deveria receber, porque você tem a lactase, você consegue digerir, né? E se você tá consumindo a mais do que, lembra que eu falei lá no início da live, tudo que é a mais faz mal. Então, se isso não é uma coisa natural pro seu corpo, não fica tomando isso, é só não tomar o leite, né, ou tomar menos. E também os derivados acabam tendo um pouquinho menos de lactose. Então, não fica tomando coisa sem lactose se você não é intolerante. Isso não vai fazer bem também. Bom, outra coisa que causa inflamação, que acho que muita gente já sabe aí, que é o consumo de açúcar também. Ele também causa todo esse processo inflamatório no intestino, nas células, bastante relacionado também com a parede arterial, né? Que você acaba tendo mais chance de ter esse tipo de doença, né? Doença cardiovascular, porque você vai lesando a parede aí das artérias através do consumo de açúcar também, isso já é comprovadíssimo. Então, não, o que lhe faz você infartar e ter esse tipo de doença não é o consumo da gordura natural, né? Isso já está bem estabelecido. Gordura da carne, a gordura que vem dos alimentos in natura não vão tornar esse risco maior. O que torna esse risco maior é a inflamação. Se eu tenho consumo dessas coisas, eu aumento a inflamação. Gordura ruim, sim, tá? Aí a gordura que não é uma gordura de qualidade, como é a gordura que vem de óleo, que é extraído de semente, por exemplo, óleo de soja, enfim, é uma gordura ruim,
né? Isso sim vai prejudicar o seu corpo e gerar também mais inflamação. Mas a gordura natural consumida, lógico, sempre com responsabilidade, não é pra sair colocando gordura em tudo, não é isso que vai fazer você desenvolver essas doenças. Agora, açúcar é totalmente... Ninguém precisaria... Se acabar o açúcar no mundo, hoje ninguém morre por conta disso. A gente consome excesso. Todo mundo consome, todo mundo, né? A maioria das pessoas consome excesso e não sabe que isso é excesso. Então, se acabar o açúcar no mundo hoje, todo mundo sobrevive, tá? Agora, se a pessoa não tem uma alimentação que vem dos nutrientes mesmo de vegetais, legumes e verduras, se acabar, a gente provavelmente não sobreviveria. Então, você consumir... e a gordura também natural dos alimentos, tá? Então, você consumir bastante açúcar, você vai gerar todo esse processo inflamatório que eu falei, que vai acontecer praticamente da mesma forma com as outras coisas que eu falei. Outra coisa que também que gera inflamação, é bastante alergênico, e pro meu sofrimento e minha tristeza é uma coisa que eu amo comer, que é amendoim. Se eu pudesse, comeria todo santo dia, tá? O amendoim, ele tem sim uma gordura boa, tá? Uma gordura que faz bem, não é que nem a gordura das castanhas, né, que a gente fala, ele é uma oleaginosa, mas o amendoim, ele é diferente, porque na produção dele, ele desenvolve uma micotoxina, vou ler aqui que esse nome eu não lembrava, uma micotoxina que é produzida por fungos. Então, nessa produção do amendoim, é gerado isso. E isso é uma coisa que gera inflamação no nosso corpo também. Então, o excesso de amendoim, primeiro que, né, não é nem a castanha, né, pra você comer em excesso, porque ela é bem calórica. E aí, isso vai, lógico, prejudicar o seu processo de emagrecimento. Mas o amendoim, ele tem esse diferencial aí de ter essa micotoxina, né, que é gerada por um fungo na produção ali. E isso pode piorar o seu processo inflamatório também, principalmente aí para quem tá querendo emagrecer e aumentar esse nível de inflamação no corpo. Então, não fiquem consumindo isso diariamente, rotineiramente. Tudo que eu tô falando aqui são coisas que não são para ser consumidas rotineiramente. Ninguém deveria consumir pão, por exemplo, rotineiramente. Ah, lá vem aí a carbofóbica que odeia pão e vai falar pra gente não comer pão. Não é isso. Mas é que vocês viram que quando você não consome o glúten, quando ele não tá presente ali na maior parte do seu tempo, você consegue ter melhoras de saúde. Você consegue ter melhoras desses sintomas. Então, vai consumir o seu pãozinho? Ok, mas não precisa ser na sua rotina. Tenta modificar isso, tenta colocar essas outras alternativas no lugar para você ver também como você se sente. Porque às vezes, né, a gente falando assim, parece que é só uma questão de, não pode porque não pode. Vocês viram que não é o não pode porque não pode. Isso começou 10 mil anos atrás. A gente viu que o glúten que era... o trigo que era produzido lá é muito diferente do trigo de hoje. Então, é óbvio que o nosso corpo não vai acompanhar isso. Nosso corpo não evoluiu o suficiente para acompanhar isso. Então, é claro que a gente vai dar sinais. O nosso corpo vai dar sinais. E não são sinais de que, eu comi... Pronto, estufei. Às vezes não é isso. Às vezes isso se manifesta em um sintoma como uma bronquite, né? Como eu falei, como uma sinusite, como uma enxaqueca, na mulher como uma candidíase. Então você nem sabe, muitas vezes relaciona isso com o tipo de alimento que você come. Então reduz isso o máximo que você conseguir. Come mesmo por exceção. Vai num aniversário, vai comer um bolo, aí tem trigo, ok. Mas... ter isso na rotina, eu não aconselho que faça, por todas essas questões de saúde. Para quem quer emagrecer, piorou, né? Porque você vai estar piorando o seu processo inflamatório e quem tá acima do peso já está inflamado. Então, eu aconselharia que não consumisse, apenas mesmo como exceção. E os leites e derivados, precisa observar bem assim a rotina individual, né? Muitas pessoas vão sentir mais, outras vão sentir menos. Mas também não ficar... Tem gente que come em todas as refeições. Não toma café cheio de leite, queijo, iogurte, lanche da manhã, depois no almoço põe queijo também na comida. Enfim, não é pra ficar fazendo isso o tempo todo no seu dia a dia. Faz o teste e depois você me fala se você vai se sentir melhor ou não.
Bom, aí falei do amendoim, né? Então falei do glúten, que vem do trigo. Falei da caseína, que é a proteína do leite. Falei do amendoim e falei também do glutamato. Vou falar agora do glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um composto que é colocado na indústria, em muitos alimentos industrializados, tá? Ele é, na verdade, um composto que existe na natureza, só que quando a indústria vai fabricar algum tipo de alimento, isso é colocado de maneira muito exacerbada, né, nas coisas. E aí não tem esse limite, não tem uma legislação que fala o quanto pode colocar de glutamato monossódico nas coisas. Não existe isso, então eles podem pôr o quanto eles quiserem. Para que serve o glutamato monossódico? É para deixar o alimento industrializado mais gostoso. Então tem coisas que você vai pegar, um salgadinho, uma bolacha, até um amendoim que eu peguei esses dias, falei nas stories, né? Eles colocam para intensificar o sabor daquele alimento, para deixar realmente ele mais atrativo. Você come, você sente aquele gosto que você quer comer cada vez mais. É por isso que existe esses aditivos. Se você for olhar, tem bastante isso também embutido, né? Você vai pegar ali, mortadela, o que mais? Salame, enfim, embutidos são essas coisas, assim, presunto. Você vai ver que tem bastante também glutamato monossódico. Bastante não, né? Porque não vem nem a quantidade lá pra você saber quanto tem, só vem que tem. Mas sabe-se que tem bastante, que é pra intensificar esse sabor. Que é lógico que pra eles é muito rentável que você queira comer mais essas coisas, né? Assim como eu falei do glúten, né? Da produção de trigo, que há muito tempo atrás isso foi sendo modificado para acompanhar a economia e não para modificar a nossa saúde, melhorar a nossa nutrição, né? Foi tudo uma questão econômica. Tudo é dinheiro, gente, na vida. Tudo é dinheiro, né? Tudo é na base do dinheiro. Então, é lógico, vem a necessidade de que a produção precisava acompanhar a população que estava crescendo. Vamos inventar um jeito de fazer isso em maior escala. Dane-se que vai fazer mal para a saúde. Ninguém quer saber disso. Isso aconteceu não só com isso, como com outras coisas, como é o exemplo da margarina, que eu tô sempre falando aqui. Então, a indústria tá muito interessada em fazer isso acontecer para que você compre mais, obviamente, né? Porque senão vai sobreviver como? Então, esses aditivos, eles são colocados nos produtos alimentícios, né? Da indústria mesmo, que você vê lá na prateleira, para intensificar esse sabor. Então fica mais gostoso, né, pro nosso paladar. É muito intenso, a gente não tá acostumado a sentir esse gosto natural. É como se a gente pegasse e 100 vezes mais, tornasse aquilo mais gostoso 100 vezes mais do que você pegar uma fruta que, mesmo que é uma fruta que você goste muito, você não consegue comer muito, porque deu aquele sabor. E mesmo assim, até as frutas que a gente tem hoje não são como as frutas de sei lá quantos anos atrás, porque isso tudo foi sendo modificado. As frutas que a gente tem hoje são muito mais doces do que as frutas de antigamente. Tudo isso para acompanhar essa produção, né? Então, quanto mais eu fizer mais gostoso, com mais sabor, mais pessoas vão querer comprar. Enfim, entrei nesse assunto da indústria para falar do glutamato monossódico, porque isso está muito presente nesses alimentos industrializados. Então, olhem lá quando vocês forem comprar o rótulo, sempre falo isso, e vê se tem glutamato monossódico, porque isso danifica a sua parede, as suas células intestinais também, vai lesar esse tecido e vai acontecer tudo isso que eu falei. Vai ficar mais permeável, você vai ficar mais suscetível à inflamação, você vai ter menos saciedade, mais estresse, enfim. Tudo isso que falei antes vai acontecer também pelo consumo de glutamato monossódico. Deixa eu ver o que falaram aqui. Minha imunidade deu 10, muito baixa. Gostaria de saber se vitamina D pode causar alergia. Não. Não que eu saiba, não. Alergia, não. Alergia à vitamina D? Eu tomava leite integral, mas me dava diarreia. Como faz muito tempo que não tomo, minha médica mandou tomar o sem lactose. Mas meu exame não de alergia ao leite. O que você me diz? Qual devo usar? Bom, eu não gosto de interferir na conduta de outros profissionais, né? Porque se ela te orientou isso, ela deve ter algum motivo pra isso, tá?
mas segue a recomendação de que se você não tem intolerância à lactose, não é bom ficar tomando leite sem lactose. Essa é a minha conduta, tá? Francisca, quando eu morava em Fortaleza, eu quase não comia pão, pois a minha mãe e minha irmã fazia tapioca pela manhã e à tarde. Sim, e aí a questão da tapioca entrou também, né? Veio o boom de comer tapioca. As pessoas começaram a relacionar muito, por isso que começaram a relacionar muito. Tem glúten, engorda. Não tem glúten, não engorda. Então vamos comer tapioca. E não tem nada a ver com isso. A tapioca é porque ela não tem o glúten, ela não vem do trigo. E aí, nesse sentido de inflamar, nesse sentido de inchar, nesse sentido de se sentir mal também, vai melhorar muito, muito. Para quem é intolerante não, para quem tem essas questões, né, com o glúten, e na verdade recomendo para todo mundo que consuma menos, trocar pela tapioca é uma boa opção. Só que se você comer tapioca em excesso, é carboidrato também do mesmo jeito, tá? Então a gente tá falando de coisas diferentes, a gente tá comparando ter glúten ou não ter glúten. Agora, em questão de nutriente, de ser carboidrato, vai ser a mesma coisa. Então, sempre o que eu oriento é, troca pela tapioca, mas não porque vai ser menos calórico, vai emagrecer mais. Troca e faz a combinação também com a tapioca. Come uma tapioca com ovo, faz uma crepioca, sempre colocar outras coisas mais nutritivas, né? Que não vai ser só ali propriamente o carboidrato, que isso também não vai fazer bem para quem quer emagrecer, né? O excesso também de carboidrato não é bom. Bom, então vou encerrar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa enquanto eu vou falando aqui o final? Gostei muito que vocês participaram hoje. Bom, então o que você deve fazer para ter essa alimentação que a Morgana falou? Seria uma boa opção fubá não transgênico? Sim, tá? O fubá, ele vem do milho. Então, farinha de milho, o cuscuz, né, que a gente faz, que também vem da farinha de milho, enfim, o milho mesmo que a gente consome, a maioria é transgênico, até o milho que a gente faz pipoca. Então, assim, se você não consome muito no seu dia a dia, tudo bem você consumir uma vez ou outra, né, que nem pipoca você não vai fazer sempre, enfim, um cuscuz que eu gosto bastante, você não vai fazer sempre, então tudo bem comer de vez em quando. Agora, se é uma coisa que está na sua rotina sempre, substituir pelo, acho que não sei se é orgânico, né, ou não transgênico, seria uma boa opção, sim. Francisca, muito obrigada. Difícil encontrar. Exatamente, Aqui eu consumo, por exemplo, milho para pipoca eu uso normal, mas é isso que eu tô falando, não é rotina, entendeu? Também não é pra ficar fazendo isso na rotina, né? Enfim, gente, o que vocês devem fazer então pra melhorar isso, né? Pra você melhorar o seu processo de emagrecimento, fazer com que você emagreça e não fique aquela pessoa inchada, né? Que emagreceu e você olha, às vezes fala assim, mas você emagreceu, mas não tá aparecendo, né? Porque a pessoa emagreceu, mas tá super inchada, porque tá consumindo esse tipo de alimento. Então, faça o teste. Se a gente tá falando só de emagrecimento, quais as principais mudanças que você vai notar? Realmente, essa questão do inchaço vai fazer toda a diferença. Você vai se sentir muito menos inchado. Então, faz uma semaninha. Pra quem é só emagrecimento, faz uma semaninha sem essas coisas. Sem o leite e sem o amendoim, por exemplo, e sem farináceos, né? Coisas que tem trigo. Uma semaninha, 10 dias, e depois me conta o que aconteceu. Fala, vou fazer só 10 dias pra ver o que vai acontecer. Vai notar total diferença. Se você tem algum tipo dessas inflamações, dessas doenças crônicas, né? Como é bronquite, sinusite, rinite, enxaqueca, faz por mais tempo, uns 15 dias, mais ou menos 3 semanas, e comece a observar como você vai se sentir em relação aos sintomas dessas coisas. Passei a sentir menos enxaqueca, diminuí a dose do meu remédio porque não precisou. Tive menos crise, né, de bronquite. Vai anotando e vai percebendo. E aí, depois das 3 semanas, você começa a reintroduzir esses alimentos que você tirou um a um e ver como você vai se sentir. Você já vai saber que isso para você
não é legal. E aí é você só uma questão de escolha, né, de decisão. O que que eu prefiro? Eu prefiro deixar de comer esses alimentos e me sentir bem, não precisar mais de remédio, não ficar com a cabeça doendo o tempo todo, não ficar, né, com essas crises, enfim, dependendo do que você tiver. Ou eu prefiro continuar comendo, continuar sentindo isso e ficar dependendo de remédio. Mesmo assim, tem remédio que não funciona 100%, ele só ameniza ali a situação. Então é uma questão de escolha, gente. Eu sei que é muito bom, que é muito gostoso, mas eu sempre tento pensar pelo lado bom que aquilo me traz e pelas coisas positivas que aquilo me traz. Então, pra mim, eu não tenho nenhuma dessas coisas, mas pra mim a questão do inchaço, a questão do desconforto abdominal mesmo, quando eu como glúten, por exemplo, é uma coisa que, assim, eu não deixei de gostar, mas eu evito muito mesmo, assim, o máximo que eu puder, porque eu sei como eu me sinto depois. Não é nem por, vou engordar, vou comer pão. Não, é porque eu me sinto mal mesmo. Então, assim, eu não quero pagar esse preço, entendeu? Então, se você sabe do que isso te faz mal e mesmo assim você vai lá e consome, pelo menos faça isso de maneira consciente, sabendo o preço que você vai ter que pagar por isso, né? É sempre importante saber isso. Bom, então vou encerrar aqui, gente. Muito obrigada porque vocês que estiveram aí. Morgana participou bastante, Francisca. É isso que eu quero, gente. Participa, que eu amo falar aqui com vocês em relação a isso. E para vocês que participaram bastante, que nem a Morgana aí, ó, tirou várias dúvidas, tem uma coisa que eu falei nas stories esses dias que eu vou fazer, que é um dia de live. Terça e quinta eu sempre faço essa live aqui, mas eu vou fazer um dia diferente para vocês participarem como se fosse uma consulta, só que aí a pessoa precisa entrar, né? Por isso que eu perguntei lá nas stories se você tem vergonha, como que é isso pra você. Por quê? Deixar um pouquinho isso de lado, porque isso vai ajudar bastante. Então é você entrar e a gente bater um papo e conversar. Você falar assim, olha, eu tenho tal dificuldade, como você pode me ajudar? E aí, batendo um papo aqui, conversando, a gente pode se ajudar sem ser assim, só pelos comentários, né? A pessoa entrar e conversar mesmo. Eu gosto, né, de olhar ali, saber o que a pessoa tem. A gente vai conversando e vendo quais são as maiores dificuldades. Aí eu te dou ali, ó, uma consulta de graça aqui, ó, no ao vivo. E isso pode ser que pode ajudar muitas outras pessoas também que às vezes têm o mesmo tipo de dificuldade. Então vou informando vocês quanto a isso nas stories, no Instagram. E aí quem quiser participar, já vou conversar pra gente poder começar a fazer isso, né? E deixar a vergonha de lado e saber que pode ser ajudada. Aí, ó, no 0800, de graça, só entrar aqui e a gente bate um papo, tá bom? Um beijo pra vocês, até quinta-feira na nossa próxima live do Nutri Itaú. Tchau!